Boa noite para você ligado na Rádio Nova FM 87.5, agora 19 horas 1 minuto. Temos 14 graus aqui no Jardim da Serra Gaúcha. Sol com nuvens, diríamos assim, ou lua com algumas nuvens. Deveremos chegar amanhã aos 24 graus e aí a mínima de 9 graus. Boa noite, André Stil. Boa noite, Fernando. Boa noite, Eloir. Começamos sério, né? Começamos sério. Hoje o programa vai ser sério, tá? Vai ser sério. Eu Um não vou nem abraço aí a todos os nossos amigos espectadores. Sempre. Eles que fazem a nossa audiência há mais de um ano. Hoje a gente estava contabilizando os nossos programas aí. Mas não teve Já nem tem mais de bolo, um então? ano. Não teve. Mas foi nas tuas férias, então? Que problemão, né? Não. Foi agora acho que foi no último... na última semana do mês de abril. Né? Pra ter 5 programas ali, como o Eloir falou, né? Então teria que ser cada um semanal. Então foi em abril aí que a gente fez esse um ano. E é um prazer estar aqui com essa trinca. E mais o Matheus Santos que dá o ar da graça aí em algumas aparições. E também foi nosso colega ao longo desse um ano. O Matheus, como ele é um cara de TI, ele vive na nuvem. Foi uma boa, só que eu não queria cuspir água na minha... O Matheus que deve estar triste, né? Porque a NPF jogou no sábado, né? E tava 2 vezes na frente no placar e no final acabou, infelizmente, levando a virada, né? Mas a equipe do Vou pedir só pra tu encaixar um pouco mais. A equipe do Parobé... Aí, agora sim. Agora ficou aquela palavra com F que eu não vou falar agora. A equipe de Parobé ali no início do jogo tava estudando o adversário e no segundo tempo encaixou melhor. Então, Pai Eloir, boa noite. Só que como hoje é sério, a gente não vai colocar trilha. Não tem trilha. Boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite, André, amigos da Inova, Face, YouTube. Teve gente que já me perguntou o que era isso aqui. Diz, pessoal, não é cerveja, não é chopp, não é vinho. Quentão, na realidade, está sendo fumaça. Serra Gaúcho poderia ser vinho. Não é, pessoal. É café, apenas isso. Café. Mas aceitamos, um vício adquirido. Aceitamos, né? Aceitamos se o pessoal mandar uma cervejinha ou um vinhozinho. Eu não sei se nós vamos ficar bravos. Na semana farroupilha eu vou trazer um chimarrão. Vocês podiam fazer um programa pilchado, eu só vou ter que achar pilcho pro meu Poderia, tamanho. né? Claro. Seria uma boa. Na semana farroupilha, pilchado, de chimarrão. O que sobrar nas minhas pernas, a gente emenda nas tuas, então. O problema é esse, o Fernando conseguir uma bombacha com uns 2 metros de mulher. É melhor não. Só que bombacha eu já achei. Que o Fernando é um cara assim, ó, que ele montado no cavalo, pilchado de gaúcho, o freio é o pé dele, né? Porque vai lá no chão. O cavalo já dá uma guinada para trás, dá uma empinada. Por mais que esteja começando esse novo esporte clube nesse ar, assim, tanto quanto descontraído, que é o propósito do nosso programa, a gente vai ter que falar hoje da operação penalidade máxima, que já conta aí com 25 réus no processo. E que vamos falar, né? A verdade, está nos deixando muito triste como torcedores e como gaúchos. O torcedor vai pro estádio, assenta na frente da TV, fica triste com o seu time, acontece um lance aqui, um lance lá, e aí a gente vê que lances bizarros, chutar a bola direto para fora na saída de jogo para dar o primeiro lance, um lateral. O zagueiro me dá um bom pila, né? Caiu um bom pila. 50 mil, 100 mil, 200 mil, de acordo com o lance que o jogador se propunha fazer. Levar um cartão no primeiro tempo, um pênalti. Quantas vezes colocou a bola para fora? Porque esses jogos são assim, né? São vários itens que são julgados na aposta. Nós especificamos mais na quinta-feira da semana passada no Café com Leite aqui,
estávamos eu e o Sócrates aqui, nós fomos falar realmente da parte policial, né? Que esse é um assunto que envolve a parte esportiva. A gente não vai se aprofundar muito aqui, porque a nossa intenção também é trazer informações aí da dupla Grenal, de outras competições, mas a gente precisa dar uma pincelada porque isso faz parte do esporte e a gente está aqui para falar do nosso descontentamento, tanto quanto torcedor, como o André pontuou ali, que torce, que muitos vão ao estádio, o estádio não é longe, pega caravana para sair lá do interior, né? Tem gente que sai das Missões para ir num jogo do Grêmio, um jogo no Inter, né? Tem gente que tira tempo. Vem ônibus de Santa Catarina, os caras fazem 10 ou 9 horas de viagem. Pô. E ainda tem um negócio assim, ó, que eu deixei muito bem pontuado, que também é um negócio das apostas, que é o seguinte, cara, tu tá ali apostando, tu tá, entre aspas, brincando ali naquela tua aposta, cara, tu tá sendo lesado. Tu tá sendo lesado porque tu tá ali com a boa intenção, vamos dizer assim, tu tá de boa fé, que a gente ama, né? Assistindo o teu jogo, fazendo a tua apostinha ali, querendo ganhar aquele jogo que dá uma emoção maior, né? Tu fazer a aposta. Ou tu tá jogando um fantasy, né? Como é o Cartola, alguma coisa assim, e tu tá jogando ali entre amigos, não valendo nada. E acaba acontecendo um negócio desse. Aí um zagueiro vai e me leva um cartão lá na ponta esquerda. E tu não entende por que o bicho fez aquilo, porque não precisava ter feito aquele lance, né? É a Operação Penalidade Máxima 2. E a Justiça investigou jogos da Série A, Série B, Campeonato Brasileiro de 2022, além de 2 estaduais do ano passado, Paulistão e Gauchão. Eu tenho aqui uma lista de todos os jogadores e jogos penalizados. Pode ser? Pode ser? Pode colocar aí. Pode tacar. Dia 10 de setembro do ano passado, Série A, Palmeiras e Juventude. Jogador que está sendo investigado, Moraes, objetivo cartão amarelo, valor 30 mil, dos quais 5 mil foram efetivamente entregues antes mesmo da realização do jogo. O resultado, tomou o cartão. Então levou os 30 mil. É real. Segundo a Justiça. Juventude e Fortaleza, 17 de setembro do ano passado, Série A. Jogadores Paulo Miranda e Gabriel Tota, ambos do Juventude. Cartão amarelo, prêmio 60 mil, ganhou 5 antes. Resultado, tomou o cartão. Estavam sendo fiéis, né? Fiéis ao negócio. Sujo. Goiás e Juventude, 5 de novembro do ano passado, Série A. Moraes do Juventude. Bom, esse Moraes aí, não, antes lá já foi, né? Segunda vez. 3. Moraes, objetivo, cartão amarelo, valor 50 mil. 20 foram efetivados, foi entregue antes da realização do jogo, tomou o cartão. Esse já tinha crédito, porque daí no primeiro jogo ele ganhou 5 antecipados. Já foi 20. A gente tá brincando, mas é sério, pra ver. Que barra e nesse mesmo jogo com o Goiás, nesse mesmo jogo, Paulo Miranda, outra vez o Paulo Miranda. Nesse mesmo jogo com o Goiás, Paulo Miranda, do Juventude, cartão amarelo, 50 mil no prêmio total, a propina, 10 mil recebeu antes, tomou o cartão. Mas quanto esses caras apostavam para poder pagar 50 pila? Eu nem sei qual, eu Ceará, não aposto, então Ceará não posso e falar. Cuiabá. Ceará e Cuiabá, 16 de outubro, Série A, jogador Igor Carius, Cuiabá, cartão amarelo. Pagamento e montante total ainda não precisado pela Justiça, porém recebeu 5 mil antes. Tomou o cartão. Eu vou pedir para o Luiz fazer o seguinte, só dar o jogo e o jogador. Tá, Esporte Operário... Senão vai muito longo, né? Esporte e Operário do Paraná, 28 de outubro, Série B, Fernando Neto. Meu Deus, eu vou ter que dizer, 500 mil foi oferta. Bah! Red Bull Bragantino e América Mineiro, 5 de novembro do ano passado. $500 mil, né? É um baita do negócio. O jogador aí foi Kevin Lomonaco, do Bragantino, levou 70 mil, 30 antes. Santos e Avaí, 5 de novembro. Jogador Eduardo Bauerman, Santos, cartão amarelo, 50 pau.
Botafogo e Santos, 10 de novembro. Jogador Eduardo Bauerman, de novo, do Santos, cartão amarelo. Palmeiras e Cuiabá, 6 de novembro, Série A. Jogador Igor Carius, que já estava antes lá do Cuiabá, 60 mil. Guarani e Portuguesa, 8 de fevereiro deste ano. Campeonato Paulista, Vitor Ramos, Portuguesa, cometer pênalti. Red Bull Bragantino, vamos ver, ele cometeu o pênalti daí? Apostadores desistiram da aposta e não efetuaram o pagamento ao jogador. Esse é bem complicado do cara fazer. Red Bull Bragantino e Portuguesa, 21 de janeiro deste ano. Jogador Kevin Lomonaco Bragantino, 200 mil. Caxias e São Luís, 12 de fevereiro, Gauchão. Isso. Jogador Jarro do São Luís. Cometer pênalti. Vamos em frente. Esse que seria o último desta lista aqui que eu peguei da CNN Brasil. O do Juventude aí, 30 mil, 5 antes. E cometeu o pênalti no primeiro tempo. O que mais se viu, fizeram uma reportagem especial, claro, no domingo no Fantástico, né, abordando essa questão. Acabei vendo, eu que nunca assisto Fantástico, esse final de semana acabei assistindo. E aí falaram muito da parte do Eduardo Bauerman, porque ele foi bastante coagido, ele deixou de fazer várias dessas mutretagens aí, só fez algumas e ele foi ameaçado. Também até o Gabriel Tota do Ipiranga, né, que está sendo investigado. Eu tenho aqui rapidinho também aqui outros jogos que estão em investigação. Caxias e São Luís, Campeonato Gaúcho, fevereiro deste ano. Bento Gonçalves, então deve ser o Esportivo. O Esportivo. Esportivo em Novo Hamburgo, Campeonato Gaúcho deste ano. Outros que eu não tinha relatado antes. E incluindo daí também o Gabriel Tota do Ipiranga, que também está sendo investigado. E Vitor Ramos da Chapecoense. E daí na nossa dupla Grenal aí que a gente já sabe que foram citados, é muito importante nesse momento em que a gente está, é um assunto muito delicado, a gente tem que lembrar assim, que são aqueles que fizeram, ou seja, que são réus, né? E aqueles que foram citados. Por quê? Porque eles foram citados. Porque quando eles pegaram as aparelhagens desse pessoal que está envolvido nessa motretagem aí, muitos deles foram abordados, mas se recusaram a fazer aquilo. Parece que teria sido o caso do Natan do Grêmio e o Maurício do Inter, né? Segundo eles relataram para as direções dos clubes, foi feita a oferta, mas eles não teriam aceitado participar do colúnio. Tanto que o Internacional e o Grêmio apresentaram nota e estão aí como vamos falar assim, estão apoiando os jogadores, né, nessa condição deles. Ali tem uma questão também que tem gente já julgando. Se tu recebeu uma oferta, por que tu não falou pro STJ? Por que tu não falou pro clube? Tem gente... Pois denuncia pro próprio clube, né? Só que assim, não é tão simples o atleta fazer esse... Agora, para quem pensar um pouquinho lá atrás, em 2020, quando esse troço foi regulamentado, Sobis, em rede nacional, numa entrevista, falou que tem mutreta. Ele já falou lá atrás. Eu não sei para que empresa que ele deu a entrevista, mas lá faz tempo já que o Sobis falou. Só que o Sobis aqui no Rio Grande do Sul, ele é um ícone, né? Claro. Agora, para fora, ele não tem tanto, né? Imagina como é que o clube ia receber essa informação e alguém teria que vazar isso, né? Sim. Então é melhor do jeito que foi. E tem outra coisa, assim, não dá muito para julgar, porque é o seguinte, a gente não sabe como é que esses caras agem e daqui a pouco eles já... feita essa oferta. Como é que é feita essa oferta e o que acontece tu dizer não para a oferta, né? Porque... Porque é muito fácil você de fora, eu sempre trago esse retrato. Porque assim, é muito fácil você de fora, não tendo família, você não tendo... Envolvimento nenhum. Envolvimento nenhum. Mas tem que ter coragem e ir lá falar com a polícia. Cara, se os caras disserem assim, então, tu não vai entrar no esquema? Não. Mas cala a boca. Então é o seguinte,
Se tu abrir o bico, tá aqui o que a gente vai fazer com a tua família. Que nem aconteceu com o vídeo que mandaram pro Bauerman. O Bauerman é um dos caras que tava fazendo a aliciação ali. Ele falou assim, cara, se esse maluco não fizer no próximo jogo que a gente tá pedindo, tá aqui, ó. Daí o vídeo do cara, ele tirando uma 9mm, abrindo o pente do revólver, da pistola, e falando assim, ó, esse aqui é pra ti, esse aqui é pra tua mãe e esse aqui é pra tua irmã. E ele tirando as balas do pente. Pô, aquilo ali deve dar uma intimidade do caramba, né, na pessoa que vê o vídeo, olha. A gente não tá na pele da pessoa. Não, e a gente não conhece a investigação que vai determinar tudo isso. Agora, não dá para duvidar mesmo que são gangues e que muitas vezes podem fazer até porque tudo, não saiu a investigação. Para coagir o jogador a aceitar a proposta. A investigação, ela não começou, se eu não me engano, ela não começou com o depoimento de um jogador, por exemplo, que foi aliciado. Foram suspeitas das casas de apostas que falaram, tem coisa acontecendo aí que a gente não sabe. Tem muita gente ganhando muito dinheiro em coisas específicas. E coisas muito específicas. Agora, pagar 500 mil reais para um atleta, 50 mil, nem vamos nesse de 500. Como é que... Eu não sou apostador, então eu não tenho conhecimento, mas eu gostaria de ter esse conhecimento. Quanto que paga se o cara acertar que o cara vai chutar o primeiro lateral para fora? É que aí tá um negócio assim, ó. Quanto mais específico for a tua aposta, vamos pegar um cartão amarelo, tá? Entre os mais de 22 jogadores que participam da partida, né? O Eloir vai levar cartão amarelo no segundo tempo. Cara, a odd, que a gente chama, né? A aposta, ela sobe lá em cima. Porque a chance de tu acertar um negócio desse é muito pequena. Eu acho que a premiação deve ser muito alta, né? Alta. Como o André estava dizendo, para pagar 50, 100 mil, 500 mil de propina. Daí assim, quantas pessoas apostaram a lucratividade, nisso? O ganho deve ter sido alto. Em quantas casas de apostas apostaram também, nisso? Né? Em várias. Cara, se o cara coloca ali, digamos assim, 10 mil. R$1.000 em cada casa de apostas, né? Num negócio muito específico, cara, o cara deve faturar milhões num estalar de dedo. E aí que estava o fundamento de todo o esquema, né? Claro. Não sei se vocês lembram, mas num dos programas aqui, no ano passado, teve um lance bizarro do Paulo Miranda, que ele deu um carrinho na ponta esquerda e levou um cartão amarelo. Eu cheguei aqui e aí eu disse, o zagueiro se bota no risco de ser expulso durante o resto da partida. Eu lembro disso por causa de um lance. E é por isso que o Juventude. Agora não é só por isso. Agora a gente vê que a torcida do Juventude deve estar muito triste, porque os jogadores estavam mais... Paulo Miranda, Moraes e tinha mais um. Os caras estavam mais preocupados em fazer a função deles para casa pro aliciador do que preocupados com o jogo ou com o clube, né? Sendo que esses jogadores de primeira divisão se fosse um jogador, só um raciocínio meu, se fosse um jogador da terceira divisão que ganha lá 6, 5 mil reais, mas esses da primeira divisão é jogador que ganha razoavelmente bem, quase todos eles, né? Até os de segunda hoje já tem um salário razoável, porque os clubes já têm uma entrada. Praticamente tu não vê clube que recém chegou, né? E está na segunda divisão do Brasileirão. Não, é uma caminhada. O Caxias fez um baita de um gauchão, mas está lá na terceira divisão. Não é tão simples você chegar na segunda, na primeira divisão do Campeonato Nacional. Aí eu penso assim, o cara tá lá, ele quer fazer uma casa para a família, 50, 60 mil de propina, né?
da terceira divisão, agora os caras da primeira divisão. E o Paulo Miranda já jogou em tantos clubes, ele já está com uma idade, não é mais um guri, ele já deve ter faturado, ele já deve ter seu pé de meia. O que passa na cabeça? E aí a gente... queima, né? Sabe que aí eu acredito em duas situações. Primeiro, que nós falamos antes com o Fernando, a forma de coação, que com certeza isso aí induzia o jogador, ou alguns. A outra situação que eu vejo também que é algo assim meio peculiar no nosso país. Que a corrupção e a propina no nosso país, infelizmente, é algo cultural em algumas camadas. É uma coisa assim que difícil de remover de algumas consciências. Então daí tu junta a forte coação, até mesmo com risco de vida, mas aquela cultura que nós temos de propina, de corrupção, isso é uma coisa que permeia, infelizmente, o país, e não é... Vários países também tem, não é só aqui, mas aqui tem, infelizmente. Então, daí eu acho que é um somatório. Daí, quando tu vê, tu tá se envolvendo numa situação dessas aí, né? Essa que é a grande questão. O dinheiro fácil que custa caro. Isso, o dinheiro fácil. Essa que é a coisa. Dinheiro fácil que vai custar caro. Mas vamos ver aí o que a Justiça está investigando, está apurando, a Polícia Federal investiga, está reunindo elementos. Vamos ver no que vai dar isso aí, né? Beleza, pessoal, já são 19 horas e 22 minutos. A gente falou bastante aqui sobre... Eu ia entrar na parte da casa de apostas, mas isso aí isso aí entra mais na parte de economia também do que de esporte. Acho que a gente pode deixar para um outro momento, porque ainda vai ter muito desenrolar dessa investigação, vão aparecer mais coisas e a gente também tem que saber outra coisa, outro ponto que não está nas nossas mãos aqui comentar, até... que é como que vai ser feita agora essa lei aí, ou medida provisória que vai dar mais funcionalidade à casa de apostas e o que vai acontecer com esses jogadores, né? Que depois de réus eles vão ter que responder um processo aí que se espera que retirem eles do futebol para sempre no Brasil, né? Mas é difícil, né? Porque você não pode tirar o ganha-pão da pessoa. Mas que não tem essa lei. Não tem essa lei ainda no Brasil, de momento, né? eles estão suspensos por 30 dias, né? Então é rapidinho. Mas ainda não tem essa lei aí no futebol, uma lei do Código Penal que não existe, então vai ter que ser passada aí por... Enfim, é um rolê muito maluco. Como a gente aguardemos. Diria. Bom, Colorado, mano, terá 4 retornos. Não, vamos para a Liga dos Campeões da Europa. O que vocês acham? Campeões da Europa? Campeões ou Copa do Brasil? Rapidinho. Liga dos Campeões, né? Rapidinho ali. Então a Inter bateu o Milan hoje por 1-0. Né? E vai à final em Istambul. Amanhã tem o segundo confronto entre Manchester City e Real Madrid no Etihad Stadium em Manchester. Esse jogo vai ser melhor. O jogo de hoje foi... Com certeza. Foi sofrido, né? Bravo de ver. O Milan teve uma e outra chance, assim, pelo que eu andei acompanhando. Vi alguns lances, né? Um resuminho. Eu vi o jogo. No primeiro tempo ali, o atacante que estava fora alguns jogos retornou, ele chutou uma bola para fora. O Leão? O Leão. Que é a português. Mas no mais, eu acho que a Inter também administrou o jogo de uma maneira... Tava 2-0, não precisava mais fazer. Eu acho que a Inter entrou administrando mesmo o jogo. Tanto é que eles entraram com 3 zagueiros. Aliás, o futebol italiano é um futebol que prima muito pela defesa. Eles começam o time pela defesa e pela marcação. É típico do futebol italiano, a gente sabe disso. E a Inter hoje entrou também com essa intenção. Administrar o resultado que já tinha da semana passada. 3 zagueiros, bem postada no meio de campo. E
E tanto é que o Milan, no primeiro tempo, até tentou algumas alternativas, algumas possibilidades de jogar. No primeiro tempo. E porque precisava, né? O Milan precisava. O primeiro tempo, a Inter praticamente deixou a bola para o Milan. Mas, olha, eu resumiria da seguinte forma. Apesar do Milan ter tentado, na minha opinião, a Internacional tem melhor time, melhor futebol, melhor esquema tático, foi melhor nos 2 jogos e eu acho que mereceu daí, então, essa classificação para a final. Que a final que agora parece-me em junho, né? Dia 10 de junho. 10 de junho lá na Turquia. Em Istambul. Istambul, que é a Turquia não sei europeia. Qual é que é o estádio lá. Eu também não sei. Acho que é o do Fenerbahçe, se eu não me engano. Sim. Mas agora, é da Turquia. Eu permaneço com a minha opinião. O campeão sai amanhã. Tu sabe que hoje eu tava vindo pra cá e tava pensando nisso. Assim, teoricamente, quem é que vai ser o campeão? Assim, ó, se for bem europeu, né? Como tem sido normalmente os anos, amanhã sai o campeão, né? Mas agora, se for aquele negócio de uma surpresa, e eu acredito que a Inter tem camisa pra isso. Olha, é um jogo e só. sabe que, por exemplo, o Real Madrid e Espanha e o futebol inglês, que é o Manchester, são escolas bem diferentes, né? Da italiana? Da italiana, exatamente isso. A italiana é aquilo ali que eu já me referi anteriormente. A escola espanhola é aquele futebol propositivo. Velocidade, toque de bola, lançamento rápido, toque rápido de bola, e é muito propositivo em campo. Agora, o Manchester, apesar da escola inglesa ser uma escola assim um pouco mais defensivista, o Manchester não é assim, pelo contrário. O Manchester tem um futebol muito parecido com o Real Madrid atualmente. É um time, uma equipe com velocidade, marca bem e com velocidade no ataque. Tem um meio de campo muito bem postado, que auxilia muito a defesa. Amanhã, por exemplo, são 2 escolas de futebol muito parecidas. Técnica, velocidade, que são características desse futebol do Real Madrid e do Manchester. Eu concordo com os colegas. Eu acho que amanhã sai o grande favorito. Agora eu alertaria para um detalhe. Um detalhe apenas. A Inter, ela se defende bem. Aí é que a questão. Eu falei outro dia que de brincadeira questão, e alguém ouviu e achou que eu tinha falado errado. Eu falei de propósito, de brincadeira questão. Não, a questão, então tá tudo bom, pessoal. E eu diria o seguinte. O cara reclamando da audiência. Não, mas a Inter é isso, né? Ela se defende muito bem. Ela é um time bem armado, bem postado e também tem algumas jogadas de escape com velocidade. O time da Inter é bom. É isso que eu estou dizendo. É um time bom. O Lukaku ao banco. Então eu diria vai ser, sem dúvida, uma baita partida de futebol, a Inter e ou Manchester ou Real Madrid. É um jogo para não perder. Sabe assim, ó, se eu fosse apostar, né, a gente falando aposta antes, se cai assim, Manchester City e Inter, eu aposto na Inter. Né? Mas se cair o Real Madrid com a Inter, eu acho que vai Real Madrid. Por causa dos técnicos. Cara, hoje eu tava vendo, tu sabe quando tá ficando velho, quando tu conhece o técnico do outro time quando ele era jogador. E hoje quem tava comandando a Inter de Milão era o Simone Inzaghi, que era irmão do Filippo Inzaghi, que fez história no Milan, né? Filippo Inzaghi, um dos maiores artilheiros, acho que é o maior artilheiro do Milan. E aí eles estavam falando hoje Pippo Inzaghi, né? Isso, Pippo Inzaghi. Centroavante, a bola batia nele e era gol. Era exatamente, fez um gol de costas uma vez numa final. Mas era o Diego Souza, então. Não, ele tinha muito mais faro. Era ele, e aí me lembrou isso. Era ele no Milan e o Diego Milito na Inter de Milão. Que a Inter de Milão teve aquele extraordinário jogo de retranca contra o Barcelona, o grande Barcelona, do Messi, do Deco, do Xavi. Tinha que jogar fechadinho mesmo. E eles ganharam, um bom italiano. Eles ganharam uma Champions League fazendo o quê?
marcação, tiraram um gol lá do Barcelona e ganharam de 1-0. Acabou. Barcelona. É típico do futebol italiano. A seleção da Itália joga muito assim. E se eu não marcação me engano, forte e tenta a oportunidade. E se eu não me engano, quem era o técnico era o técnico do Real Madrid hoje, o nosso Ancelotti. A questão que nem o Eluir falou, é um jogo seco. Tu já tinha pontuado isso, né, Fernando? Um jogo seco, a gente não pode bater o martelo, mas como favorito, eu acho que o campeão sai amanhã. Sim. Né? Mas pode, jogo seco, tudo também, pode apesar acontecer. de todas essas nuances que nós falamos, eu também concordo. Que amanhã, teoricamente pelo menos, teria muita chance de sair o campeão amanhã. Mas, vamos ver, né? Aguardaremos. E depois é em jogo, campo neutro, né? É campo neutro. Sim, campo Isso, neutro. outra coisa que não sei se alguém de vocês já teve a entrevista do Guardiola, que o Haaland só tem 22 anos. Ele disse o Haaland não jogou tudo que ele sabe jogar no Bernabéu. Porque tu tá num mega de um estádio. É a primeira semifinal de Champions da vida dele. Ele não é um Toni Kroos, ele não tem bagagem, né? Isso, ainda. que eu digo Benzema. Um velho, né? Um macaco velho, né? Aquele que já Experiente, administra tudo, experiente, isso aí. E o Vini eu também não sei até que ponto ele... Eu vou fazer uma comparação bem ruinzinha, né? Mas o Ronaldo, quando tava na Inter, também era lá, né? O macaco velho. Tinha 24 aninhos, né? Fenômeno? E jogava pra caramba, né? O Ronaldo foi pra Europa, acho que com 20, né? 17? Por aí. Com 20. Foi depois que ele 17, ele foi com de 17 94. pra Copa. Foi piazão, ele foi pra Europa. Ele foi convocado pra Copa De 94. e aí ele tinha 17 anos, né? Isso aí. Mas ele é um extra classe também, né? Nós estamos falando, Mas na o Haaland, opinião... o Haaland, ele é fora do comum, né? O único defeito dele foi ter nascido na Noruega, que a gente certamente vai ver ele muito pouco, assim, talvez numa Copa do Mundo, né? Por mais que agora vai dar essa expansão de clubes, né? De clubes, mas quer dizer, seleções. Vai ser como foi o Ibrahimovic na seleção da Suécia, mas a seleção da Suécia já tinha uma tradição e tudo mais, tinha bons jogadores, né? Na sua época, mas a Noruega ainda rema nessa parte. Pessoal, vamos para a Copa do Brasil, que hoje começa a Copa do Brasil. Isso. E tem Fla-Flu. Hoje é Fla-Flu. Hoje começando aí com Fla-Flu. Deixa eu pegar a tabelosa aqui, nossa. Eu tenho aqui. Tem? Hoje é Fluminense e Flamengo. 21 horas. E amanhã às 19h30 e 20 horas tem um caminhão de jogos. Aí, Palmeiras e Fortaleza às 19h, Santos e Bahia... Aí o que interessa ao povo gaúcho aqui, Grêmio e Cruzeiro, às 19h30. Acertou o Eloir? Eu falei que era 19 horas, 19h30. E o Inter? O Inter vai jogar 21h30, né? O Grêmio joga em casa e o Inter joga em Minas, né? Sport Recife e São Paulo. E o Atlético Mineiro e Corinthians. Esse Corinthians aí, vem numa fase, né? Não é só o Corinthians, o Grêmio e o Inter também estão numa fase complicada. Nosso projeto tá bailando. Nosso projeto tá boiando. Lucha, o projeto não tá funcionando. Agora... vai funcionar. Vai funcionar. Pode ter certeza que vai funcionar, porque aqui é a Corinthians. Aqui a Corinthians vai funcionar. Tu precisa do apoio da torcida, né? Eu preciso só do apoio da torcida. A torcida tem que vir com a gente, tem que vir com vontade. Ô, Lucha, tu não quis o Luan, né? Pra que Luan? O Luan, ex-Grêmio. Mas pra que Luan? não quis aproveitar ali, Lucha? Mas que jogador é assim? Mas eu nunca vi, ele levantou taça? Não, levantou aqui no Grêmio, em 2017, É verdade. 2017 ele foi o rei da América. Você se lembra da minha danchinha contra o Raspacho? Você lembra da minha danchinha contra o Raspacho? Mas e o rei da América? Ele era rei da América? Foi, 2017. Mas já faz tempo, né? Porque não joga mais nada. Eu acho que eu vi ele treinando esse dia, pijão em cima da bola e caiu.
Então tá braba a coisa, tá feia a coisa do Luan. Parece que ele tá sendo liberado pelo Corinthians. Eu só não consegui buscar hoje qual o time que ele iria. Mas seria uma negociação igual o Corinthians fez com o Santos o ano passado, né? Ele foi pro Santos. Porque ele ganha no Corinthians 800 mil. E daí o Santos, o ano passado, pagava 160... barato o Luan por 800 e o Diego Souza... E daí o Santos pagava ano passado 160 e o restante o Corinthians. E o Corinthians, para se livrar, está tentando fazer a mesma coisa. Quanto que o Luan Barbosa ganhava? 550? Desculpa. Diogo Barbosa. Diogo Barbosa. Quando ganha no Grêmio, Eu inverti os irmãos aqui, que aqui em Nova Petrópolis também tem o Diogo e o Luan, e aí eu inverti. Deixa eu trazer uma pra vocês, uma pra vocês, fora do escopo aí da Copa do Brasil, mas essa eu vi, cara, eu tive que parar, dar uma pensada. Quando o Palmeiras ali, quando a gente estava ainda na elite do futebol, o Grêmio estava na elite do futebol, aquela troca de jogadores, Jean-Pierre por Rafael Veiga e Scarpa. Não, tinha mais um, era 3. Eu acho que o Luan. O Palmeiras queria dar 3 pro Grêmio, imagina, o Veiga e o Scarpa. O Veiga e o Scarpa. O Diogo Barbosa ganha no Grêmio. Ganhava. O Eloir nem ouviu o que a gente falou, porque ele não quer ouvir, né? Não, mas ele tá no Grêmio ainda. Acho que não foi negociado essa semana? Barbosa, não foi negociado. Dá uma pesquisada aí. Não, tanto pelo que eu sei, ele continua no Grêmio. Nosso negócio e ele ganha sem Diogo Barbosa e Adriel, ou seja, eles estão no time, o Grêmio divulga os relacionados contra o Cruzeiro. Ele ganha 450 mil no Grêmio. Relacionados, né? Não tá no ele só não está sendo relacionado, mas ele está no time. 450 mil. Eu achei que ele tinha ido de Lambuja junto com o Thiago Santos. Não foi. Podia, né? Olha só. O menor salário do Grêmio é o Zinho. Sabe Fluminense. quando ganha o Zinho? O Zinho ganha 20 mil. É um garoto que está começando, né? Mas tem futuro. Se tiver o empresário do Ferreirinha... Mas o Lucas Silva... 200 e... O Lucas Silva ganha 420 mil. Não pode ser. Mas é o que ganha. E o Diogo Barbosa, 450, ganha mais ainda. 420 mil. Aí dá uma soma. Contrato até dezembro deste ano. Eu tenho aqui eu consegui uma lista de todos os salários do Grêmio. O Grêmio está com dificuldade. É contabilista do Grêmio. O Grêmio quase que isso. Tem de todos aqui. É que tu não consegue romper contrato, né? Não. Se tu fez contrato mal feito, abraça e tchau. O Vina, que é o Cone 2, porque o Cone 1 é o Diego Souza, né? O Cone 2 é o Vina. 350 mil contrato até o final deste ano. Eu vi o jogo contra o Fortaleza. 350 pilinha. Ele demora para pegar no tranco. Não, o Vina não tem condições. Não sei se vamos entrar agora já no Grêmio ou não. Eu queria só pincelar aqui o Fluminense e Flamengo. Para mim, o jogo mais badalado dessas oitavas, né? É o clássico italiano aí, né? E aí depois um jogo que tá passando assim desapercebido para a grande maioria. Sport, Palmeiras, São Paulo. Não, Atlético Paranaense e Botafogo. Pior, né? Botafogo líder do Brasileirão e o Atlético Paranaense já vem de anos chegando nas finais, nas semifinais e finais. Amanhã, grande jogo. Eu acho que vai ser um jogão. Atlético Paranaense. Mas eles não ganharam a final contra o Inter aquela vez? Sim, mas no ano passado acho que eles perderam pro Flamengo, né? Eles já vinham várias. Quando a gente ganhou, fico falando o Grêmio ganhou. Porque eu sou gremista, né? Enfim, mas tento ser neutro aqui no nosso. Mas tá difícil, né? Tá difícil. Nós tentamos. O Grêmio, quando o Grêmio foi campeão, o Atlético Paranaense ele perdeu para o Internacional. Que daí até tava revendo esses dias ali como é que foi a tabela. Era Internacional e Atlético Mineiro contra Cruzeiro e Grêmio. E aí passou o Atlético Mineiro e o Grêmio, e aí foi a final, né? Onde o Grêmio se sagrou, levantou a taça aí depois de 15 anos de seca. Foi. Né?
Foi essa... Diante do Atlético Mineiro, né? E o Atlético, então, já tinha ido para uma quarta de final. Aí depois desenterrou, matou o Grêmio numa e bailou com E ganhou o título frente ao Inter. Em frente ao Internacional. Olha, deu pena dos colorados aquela vez. Eu que quase não tenho pena dos colorados aquela lá. Porque eles chegaram na final... jogaram muito mal as duas partidas. Assim, muito mal. Só pra gente ter uma noção, a gente fala de Fluminense e Flamengo, mas Atlético Paranaense e Botafogo é líder no Brasileirão e o Atlético Paranaense é o 5º colocado, né? São 3 pontos que diferenciam os dois e o Flamengo tá em 9º, o Grêmio, eu não sei, esse time do Cruzeiro tá encaixadinho. Tá com vontade. E se o Grêmio não tiver o retorno do Carbajo... O Grêmio tá em 11º, né? Se o Carbajo não voltar para esse jogo, Fábio acho que vai estar, né? Então... Parece que o Fábio voltou a treinar ontem, né? Mas ele vai ter que jogar, vai ter que ir pro sacrifício, porque o menino lá é bom jogador, mas não aguenta o tranco. E também contra o Palmeiras, por exemplo, foi até uma tristeza, né? O coitado do Luciano marcar quem? O Dudu do Palmeiras. Eles jogaram os titulares, né? Até certo ponto ali, e tiraram o pé depois. Assim foi. Foi um dos jogos mais vergonhosos do Grêmio nos últimos tempos. E isso eu não tenho nenhum prazer em dizer isso, mas. Olha, vamos começar a falar sobre o Grêmio. Vamos. Já está enrolando aqui, né? Vamos falar. Eu diria o seguinte, vou ser breve, André, tá? Na terça-feira passada eu falei muito, eu acho. A gente tem menos de 20 minutos aí para falar do falar só sobre o Grêmio, então. Hoje o Inter não precisa. Não. A questão é o seguinte: o time do Grêmio, como o time do Inter, estão mal. Muito mal. Falta qualidade. No time do Grêmio, nós temos ali 2 peças que não funcionam no Grêmio. O Vina, que não marca, e o Cristaldo, meio armador que não arma e não marca. Na minha opinião, são os principais problemas do Grêmio. Hoje, no futebol moderno, olha aí o futebol europeu, no futebol moderno hoje, olha como joga o Palmeiras, por exemplo. No futebol moderno hoje, tu tem que ter velocidade, tu tem que para conseguir atacar. E tu tem que ter marcação no meio de campo. Tu não pode deixar o coitado dos zagueiros sofrendo o ataque dos atacantes adversários sem ter ali na frente uma proteção no meio de campo. O que acontece com o Grêmio? Nós vimos até agora contra o Fortaleza, 0-0, não saiu daquilo ali. E uma partida muito ruinzinha do Grêmio. Porque o Fortaleza não é aquela coisa, vamos combinar. O Fortaleza não é um Atlético Mineiro, não é um Palmeiras. Ele está ali, é um time mediano, na mesma faixa ali onde está o Inter, o Grêmio. Tem ganhado, né? O Fortaleza, ele estava em segundo lugar há 3 rodadas atrás. Hoje ele está em 8º já, e os últimos jogos, todos os últimos jogos... Junto com o Grêmio. Então o que acontece? Entrou o PP, ainda um pouco descontado. Eu diria até que não melhora muito o Grêmio com o PP e o Vila Sante no meio de campo, porque o Vina e o Cristaldo não marcam lá na frente. Essa bola chega muito fácil no meio de campo do Grêmio. E se o Grêmio continuar jogando desta maneira, eu diria o seguinte, tanto o Grêmio como o Inter. Não cair este ano é o título. Se não melhorar esse time. E daí a grande questão é essa. Acho que vai muito mais para o Inter. Como o Grêmio melhorar? Primeiro, se tivesse atacantes de velocidade. Não tem. Tem uma janela em junho, mas não sei se viria esses atacantes de velocidade que o Grêmio precisaria para ter uma movimentação maior de bola, para atacar o adversário. Olha, no desespero do Renato, eu acho que o Renato já está quase que tarde de mudar o esquema tático dele. Bota ali no meio de campo o Vila Sante e o Carbajo e o PP.
tira o Vina, não tem quem colocar. Galdino? Põe o Galdino, tira o Cristaldo também. Tira o Cristaldo e põe, sorteia uma camiseta lá. Eu até diria assim... Tem o Bitelo, né? Tem o Bitelo pela direita, o Galdino pela esquerda. E no meio de campo, então, o Vila Sante, o Carbajo e o PP. Eu acho que o Grêmio até melhoraria um pouco do que tendo 2 jogadores em campo que não têm efetividade. O Vina não marca, não volta, cansa com facilidade, pode ver. O Vina, ele lá, quando chega no segundo tempo, ele já está mortinho. E o Cristaldo, que deveria ser o armador do Grêmio, não arma nada. E também não marca. Então, na questão de marcação no meio de campo, porque esses jogadores, eles deveriam já marcar lá quase que a saída de bola. Isso aí é o futebol moderno de hoje. O coitado do Bitelo, por que ele cansa durante o jogo, o Bitelo? Porque ele tem que jogar pelos 2 ali no meio de campo. Ele tem que atacar e ele tem que voltar para ajudar o meio de campo, porque o Cristaldo e o Vina não fazem isso. Sim. Esse é o grande problema do Grêmio hoje. O Vina, Eloir, já nos primeiros programas aqui eu falava que ele não tem staff. Eu até achava que ele poderia melhorar, mas realmente o André já falava sobre isso. Ele não tem staff porque lá no Ceará ele era o rei, todo mundo jogava para ele. Isso e aqui jogavam para ele. Aqui tu é mais um. E tu é mais um no meio de Cristaldo, de Carbajo, de Bitelo, que vem de 3 anos já. De Soares. Ninguém vai fazer por ti ou correr para ti. Isso. E não dá, né? Agora, nós estamos começando a concordar num time ideal pro Grêmio. Eu acho que ainda falta um atacante que poderia ser o Ferreira... Se ele tivesse em condições. Não o Ferreira, sei o que tem se recuperasse, poderia entrar aí quase que com uma luva, né? Ele ia nessa resolver, situação de ter pelo menos alguém de velocidade no ataque. Ele ia resolver a questão do time do Grêmio, de ter um driblador, de ter um cara que sabe... E outra, o Ferreirinha... Eu lembro muito bem, no ano passado, o Ferreirinha voltou da lesão dele no jogo contra o Cruzeiro. E o Grêmio perdeu pro Cruzeiro lá na arena aqui, mas fez um jogo. Perdeu as 2, né? Mas fez um jogo, foi o jogo mais bonito da 2ª divisão do ano passado. Um jogo jogado, toque de bola, parecia que era um jogo de Série A. Um jogo bonito de olhar, jogado, e o Ferreirinha... Ele dava o tempo, a bola ia nele, se ele tinha que driblar 2, ele driblava 2, não digo aquele drible de ir para dentro da área, mas aquele tempo de dar o tempo pro Diego Souza, que no ano passado o Diego Souza sofreu muito, contanto que o apelido dele era Cone, né? Mas fazia, né? Fazia o que tinha que fazer. A grande questão do Diego Souza é que não dá... Os adversários também, né? Tu tem que ter o jogador que dá o ritmo pro jogo. O Inter tem esse atleta que dá o ritmo pro jogo. Agora, os atletas o Alan Patrick. O Alan Patrick, esse mesmo. O Grêmio tem Cristaldo e Vina, que é para dar ritmo pro jogo... Mas não parece que eles estão numa... É monofásico, eles não estão no trifásico. Então eles estão na fase errada, sabe? O que está acontecendo, o que deu para perceber assim no jogo contra o Atlético Mineiro é que o Mano Menezes, ele tá indo para uma mudança de esquema tático. Que vai ser um 3-5-2. E eu acho que nesse esquema tático, eu já me referi aqui numa outra oportunidade, tem que colocar o Pedro Henrique como falso 9. Lateral. Falso 9. Falso 9. Ele tem que jogar lá. O Adriano não encaixou ainda. E não se sabe se vai encaixar. Então eu também acho que está na hora do Mano Menezes mudar o esquema tático dele, jogar de repente com o Wanderson pela esquerda, o Maurício talvez fazendo a direita, e o Pedro Henrique como falso 9 lá na frente. Porque o Pedro Henrique bate bem, tem velocidade, tem alguma capacidade de drible, e olha, seria muito melhor que atualmente está o Adriano ali, né? E dá uma reservada ali, uma cuidada no meio de campo,
Porque, olha, como eu já disse antes, Grêmio e Inter, este ano, como estão até aqui, primeiro, lutar para não descer muito ali na zona intermediária. O que vir a partir dali é lucro. Então, a mesma coisa que eu falo do Grêmio, de ter que mudar esse esquema tático e tirar esses cones, o Inter também. O Inter vai ter que também mudar o esquema. Semana passada foi um erro no seguinte, assim, ó. Esses dias eu tava conversando com meu irmão esse final de semana, assim, sobre esse negócio de esquema tático. E a gente chegou numa conclusão que, na realidade, ela é uma conclusão que poucas pessoas veem, né? O 3-5-2, ele na realidade ele não é um esquema de retranca, né? Não, se tu tiver dois alas velocistas. Se tu tiver dois alas velocistas, ele não é um retranqueiro, porque daí tu vai atacar pelos lados já a partir de trás com os laterais. Agora tu tem que ter esses laterais velocistas. Se tu não tiver, por exemplo, o Grêmio, que de um lado tem o Fábio ou o João Pedro. João Pedro até tem uma certa velocidade, mas no lado esquerdo não tem velocidade. Então, por isso que o Renato até testou ali o 3-5-2 e não deu certo. Pois é, só que assim, não foi treinado. Aquilo não foi treinado. Tu viu que não foi treinado. Tu tem que ter o jogador certo para esse tipo de esquema tático. Aí é que a grande questão. E aí os três zagueiros, o que aconteceu? Eles estavam batendo cabeça? Isso, porque cada um sabe jogar da forma do 4-5 e lá vai pico. E eles estavam meio que batendo cabeça, tanto levar um gol do Rafael Veiga de cabeça muito bater com cabeça. Três zagueiros ali marcando. Zagueiros, mas é isso aí também, é falta de treinamento e ter jogadores adequados para isso também, né? Eu não lembro, mas no ano passado o Inter, eu não lembro o nome o Tite jogava, quando o Tite treinou o Grêmio e foi até campeão da Copa do Brasil, jogava... O Felipão foi campeão do mundo com 3-5-2. Isso aí, com 3-5-2. É um esquema que funciona, mas tu tem que ter tudo bem encaixadinho. Não, ele tinha... Fechar... O Felipão, ele tinha 4 defensores. Ele tinha 4 defensores, que era Edmilson, que era líbero, Lúcio Roque Júnior e o Gilberto Silva. Ou seja... E o Kleber ainda. Isso, o Kleberson. Ajudava muito. O Kleberson largava. O Kleberson era o motorzinho. Só que o que acontecia? O Roberto Carlos e o Cafu não precisavam voltar. E mesmo assim eles voltavam. Isso aí. Né? Mas eles não precisavam então, voltar. Eram laterais peças, que... tu tem que ter as peças certas. Tô falando aqui, é uma equipe que era fora do comum. Totalmente fora. Mas tô usando só a parte tática, não da parte técnica, né? Só a parte tática do funcionamento. Por exemplo, ali tu tem no Internacional, tu tem René e Bustos. O Bustos, ele é um lateral de avanço, né? Ele quase não volta. Não volta. Por quê? Porque não então faz um 3-5-2 em que ele avance, porque ele é muito bom lá na frente. Ele faz muito bem os cruzamentos para a área, ele faz muito bem os cortes de bola, marca bem de uma fase para frente. Bom, daí pessoal ali do meio campo não precisa voltar. O próprio René pela esquerda, ele até tem uma certa velocidade. Desde que tu tenha volantes que marcam, porque daí você vai ficar assim, ó. Não, a gente vai fazer um 3-5-2 aqui, que nem o Grêmio fez, só que a gente não tem nenhum volante para fixar lá atrás. Ou só um? Sim, então vai ser 5, porque vai ser o meio campo e os atacantes contra 3. Quando tu vê, tu tem 3 ou 4 ali defendendo para 5 atacantes. Por isso que é aquela questão, tem que ter as peças certas. Claro. Talvez para o Internacional, seguindo esse teu raciocínio, no Inter, talvez até desse certo um 3-5-2. Vitão, Moledo. Olha isso. Aí. E coloca lá na frente Maurício, Pedro Henrique e Wanderson. Lara, que são os laterais, né? O Bustos, ali coloca... qual é que eles têm o Johnny, por exemplo, de marcação, que ele consiga voltar, que ele não faça armação... Que ele não sabe fazer armação. Não é disso. No ano passado, o Inter tinha eu acho que é Gustavo o nome dele. Gabriel. Volante? Gabriel. Esse cara era um guinha azul. Ele tá lesionado, né? Ele não sabia jogar, mas o time tem que ter um cara que desarma. Volantão típico, né? Porque até no jogo do Grêmio... O Dinho foi no Grêmio.
Mas o Dinho era uma Goiano, patrola. Sandro Goiano. O Sandro Goiano e o Dinho. Domingo teve vários lances. Não sei se vocês... Eu até achei que o cara ia levar um cartão bem antes, mas ele conseguiu levar até o finalzinho. Vila Sante. O que bateu o Vila Sante, Pois né? mas ele marcou, ele jogou, ele É. roubou bola, papai, e ele não fala com ele, fica na dele, não, tá beleza. Ele vai administrando. Ele levou um cartão no finalzinho do jogo, porque realmente eu acho que ele fez umas 20 faltas. É. Aí o juiz eu acho que enjoou dele, né? E aí tu vê assim, ó, como alguns jogadores, eles já estão sobrecarregados no sentido tático. Por exemplo, o Bitelo não jogou o melhor futebol dele. Por quê? Mas como é que é o nome dele? Porque ele só é colocado na parte de trás, para marcar. E agora que com a volta do PP, com o Carvalho, que ele vai conseguir voltar para a posição original, cara, ele não... Parece que tá faltando jogar ele na posição original. E outra Gabriel coisa que você percebe... Carvalho é o nome do rapaz? De quem? Do volante do Inter que jogou ano passado que estava machucado, Gabriel. Só Gabriel. Mas é que eu tava olhando agora aqui a lista de jogadores do Inter, só Gabriel não tem nenhum aí. Então pode ser esse. É Gabriel. Gabriel Carvalho. Pode é um ser. meia. É, isso aí. Ele é meio, Então é ele. É, Deve ser. esse que ano passado, além de que... Uma coisa que eu já falei no último programa, eu não consigo entender por que tem que trocar todo o ataque do Inter se no ano passado dava certo. É. O Pedro Henrique e o Alemão estavam encaixados, deixa os dois jogar junto. Não. Chegou o Luiz Adriano. O que o Luiz Adriano somou pro Inter até agora? Não, ele Nada. é a maior... Nada. Nada. Isso tá Eu lembro abaixo quando do... ele estava vindo, eu até fiz essa ressalva. Esses jogadores que vêm da Europa, às vezes dão certo, né? Mas o Adriano, pelo que tem se percebido... Ele já estava fora, acho que ele estava na Turquia ou não? Dá pra dar um breaking news aí? Se Claro. for... Vamos lá. Douglas Costa quer voltar pro Grêmio. Ah, E é sério. Ele quer voltar pro Grêmio. não, faz tempo que ele quer voltar pro Quer. Grêmio. Acho que o Grêmio não está querendo O Grêmio ele. não volta, mas... Não tem condições. Mas de arranjar, novo, arranjar uma fumaça pra... com a mas de torcida, né? novo essa Sonho. ideia? De novo essa ideia. Continua Tu assim. sabe que os jogos que ele jogou, que quando ele não estava em casamento ou em Fusarca, ele é um... Essa é bem da Serra Gaúcha. Pessoal que está nos ouvindo aí no YouTube, aqui é uma emissora de Nova Petrópolis, Serra Gaúcha. Repete aí, André. Ele A Fusarca? É bem nosso esse termo aqui. É verdade. Só a Fusarca. Não tava na funeiragem. Da funeiragem, não. Foi no Fusarqueiro. É. Do Festerê. Besteira. Festerê é da onde? Festeria, eu acho que... Acho que é lá na nossa região. Eu Lá, acho né? que é daquela região lá de Santa Rosa mesmo. É, Festeria. Santa Rosa. Agora o Luan também gostava de uma Fusarca, Não, né? a Fusarca. É, Pá. enfim. Mas, André, Mas continua, André. quando o jogador resolve, é aquilo que o Renato já sempre dizia, né? O Renato era muito assim, o Renato passava em festas em Porto Alegre e no outro dia chegava em campo e arrebentava, né? O Romário tem várias historinhas dessas, né? Que ele pulou janela de não sei o que, papai. O Dunga é quem Mas mais tu estava conta, falando, né? André, o que tu acha do Douglas Costa voltar? O Douglas Costa? É. Só se comparar com as Fusarca? Como atleta, se ele levasse a sério, não dá para comparar com Galdino, com Vina, com nenhum desses do Grêmio. aí. Ele bem Ele treinadinho em forma, e junto com o disposto. Soares ali disposto. Bahia, Até eu acho que dava um baile. Isso tá? é verdade, isso é verdade que o André diz. O Douglas Costa, se ele se empenhasse, se comprometesse, treinasse, não há dúvida que ele seria realmente melhor que o Galdino, que o Vina, poderia ser um bom parceiro com o Soares ali na frente. O problema... Tá terminando, né? Não, pode acabar O problema é esse, né? Que ele... A ideia que passou quando esteve por aqui agora recentemente é que era totalmente desinteressado. É verdade. Pessoal, eu vou passar então aqui as tabelas, já que já batemos aí às 8 horas da noite. Teremos então aí neste meio de semana então a Copa do Brasil, começando hoje com o Fla-Flu. E domingo o Grenal. Calma que a gente vai chegar lá. Vai lá, Fernando.
Aí teremos amanhã às 19 horas Santos e Bahia, Palmeiras e Fortaleza, né? Sempre o mandante primeiro a gente fala aqui. Grêmio e Cruzeiro às 19h30, Sport e São Paulo às 20 horas e às 21 horas Atlético Mineiro e Corinthians, América Mineiro e Internacional e Atlético Paranaense e Botafogo. No final de semana nós teremos... tenha fé. Nós teremos jogos aí do sábado à segunda-feira, começando com Bahia e Goiás às 16 horas no sábado, às 18h30 Botafogo e Fluminense, também São Paulo e Vasco, Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense, Curitiba e Atlético Mineiro, América Mineiro e Fortaleza, tudo às 18h30 do sábado, às 21 horas Santos ainda Botafogo e Palmeiras. Fluminense, né? Agora vem a raiva do Fernando. Às 16 horas, o jogo que vai passar na televisão é Flamengo e Corinthians. Por quê? Porque os bosta da Globo não querem passar o Grenal, que acontece às 18h30 no domingo. E na segunda-feira, Cruzeiro e Cuiabá. Quem pegar, pegou. Quem não pegou, então, boa noite. A gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Semana que vem a gente tá de volta. Auf Wiedersehen.